Eu sempre preciso de universitários. Alô. Boa tarde. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós nesta tarde. Eu tomei a ousadia de convocar algumas pessoas. Quem tiver vontade, na próxima pode participar. Eu convidar algumas pessoas para colaborar comigo na consecução da tarefa da tarde de hoje. Entreguei uns papeizinhos, portanto, essas pessoas vão também revelar o que já conhecem e cooperar não só com todos os que estão no auditório, como também comigo, que sou uma das participantes do auditório. O que eu vou fazer agora é só lembrar que esse papelzinho que vocês têm na mão agora, ele é do texto do Evangelho. Portanto, não é desconhecido, né? O Evangelho de Jesus é por demais conhecido nosso. Aí eu vou até me dar o trabalho de ler o versículo de Lucas e o de João aqui. A quem muito foi dado, muito será pedido. E diz: por que aquele servo que soube a vontade de seu senhor e não se apercebeu e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido, e ao que muito confiaram, mais conta lhe tomarão. Lucas, capítulo 12, versículos 47 a 48. Vão se localizando aí nas respostas que vocês vão dar a esta pergunta que vocês têm na mão, certo? O de João diz o seguinte: e Jesus lhe disse: eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele e lhe disseram: logo também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se vós fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Portanto, agora nós vamos, Aninha também está sendo convocada agora para participar do trabalho da tarde de hoje. Ela vai ficar com o microfone ali, porque se alguém falar baixinho, ela leva o microfone que é para todo mundo ouvir. Quem está com a pergunta número 1, levante o dedinho. Quem está com a pergunta número 2, levante o braço. Quem está com a pergunta número 3, 4, 5, a 5, 10. Alguém perdeu o papel. 6, 7, é a 7. E essa aqui é a 6, ela é a 7. E a 8? E por que a 5 fugiu?
Vamos ver agora. Quem está com a pergunta número 1, por favor, não se preocupe se você não tem um texto bem bonito para ler, para declinar aqui, para encher as vistas das pessoas. O que vale é o que está no seu interior, e esse você vai revelar agora através da pergunta. Então, não se preocupe de falar errado, de dizer palavras, tudo vale a pena. Eu quero apenas saber qual o nível de conhecimento que vocês têm a respeito desse tema que está aí no quadro. Porque daí a gente avança para engrandecer os nossos argumentos. Tá certo? Entenderam? Número 1, por favor. De pé, microfone, leia a pergunta. O que significa a expressão de Jesus, muito se pedirá àquele que muito recebeu? Pode. Eu entendi que nós somos responsáveis pelas nossas ações e tudo que nos foi dado nos será cobrado. Todas as nossas ações feitas aqui serão devidamente cobradas. Foi o que eu entendi. Muito obrigada. Tá certo. Pode sentar. Alguém teria alguma coisa para endossar, para esclarecer, para acrescentar? Se não tiverem, eu tenho. A pergunta, a questão de Jesus era exatamente isso. A responsabilidade que nós temos de desenvolver os nossos talentos, né? Quer seja talentos espirituais, morais ou materiais. Nós temos, Jesus quis falar disso. Então, nós temos essa responsabilidade. Eles devem ser multiplicados em favor do próximo, né? Em favor do próximo. São responsabilidades que nós temos perante a justiça divina. O número 2, por favor. A ignorância justifica o erro? Do meu ponto de vista, não. Porque se através de um diálogo, da humildade, se você não procura corrigir e sair, a ignorância vai ficar bem difícil. Então, o que é que vocês acham? A ignorância, vocês concordam com a nossa irmã? A ignorância justifica os nossos equívocos? Não é bem justificar, não é? Eu acho que justificar é uma coisa mais profunda, é uma questão mais profunda. Não é bem justificar, mas apenas abranda, né, os resultados que nós vamos colher lá na frente. Como não foi isso que Jesus disse? Se fossem cegos, não teriam problema. Mas como agora diz que vedes, então agora está cheio de pecado. Quer dizer, quem conhece realmente erra, é que se equivoca. Não é nem erro, é se equivoca. Mas quem não conhece, não faz porque não sabe. É filho do amor? É. Precisa exercitar o amor? Precisa. Mas ele ainda não sabe disso. Ainda não está com a consciência desperta. Portanto, ele é perdoado. Parece aquelas coisas, não tem um crime doloso e um crime, como é o nome? É doloso, não é venturoso não, é doloso e culposo, né? Não tem um que é mais ou menos, né? E outro que é mais profundo, mas o castigo será maior. Então, é por esse lado, né? Então,
É evidente que o contrário do ignorante, aquele que sabe mais, deve melhor proceder, sob pena de, não agindo assim, sofrer mais por ser responsável. O número 3. Assim sendo, não é mais aconselhável saber menos, pois assim menos contas teremos que prestar a Deus. Eu já ouvi isso. Oi? Eu já ouvi essa assertiva. Vou deixar de estudar, porque quanto mais a gente estuda, mais se compromete. Pois é. Não podemos bancar a ignorância, como a senhora falou. Nós temos que ter o conhecimento para poder corrigir os erros. O e microfone. ajudar o próximo, porque você vai se melhorando. Certo. Então, essa coisinha, essa desculpa que nós temos, não só para executar o bem que é recomendado no Evangelho, mas é para tudo na nossa vida. A gente tem uma desculpa, uma justificativa. Então, quanto mais a gente estuda, mais se compromete, mais se endivida se errar, né? Então é melhor não estudar. Só que a lei de progresso é para todo mundo, né? Então, não justifica. Você precisa estudar. Isso constitui um regozijo efêmero, quer dizer, passageiro, fugaz, que já vai se dissipar. Não é isso? Que apenas fará com que retardemos o nosso progresso, a cuja lei, mais cedo ou mais tarde, inexoravelmente teremos que aderir. Essa é quer dizer, se vocês prestarem atenção, vocês vão sair daqui, nunca mais vocês vão ter dúvidas sobre isso. E quando questionado sobre esse tema, vocês vão saber formular respostas belíssimas, né? Prestem atenção, porque além de se esclarecer, ainda tem uma vantagem. É muito mais fácil da gente se corrigir, se a gente entende. A 4. Eu estou. A cegueira da alma. Da alma. Tá certo. Então, mas aí a gente pode analisar, obrigada, Fer, também, e a alma é cega? Ou ela estaria não querendo ver? Diga. Exato. Portanto, não há cegueira nenhuma. O que há é comodismo, né? Desculpismo. É uma cegueira voluntária. As pessoas não querem enxergar a verdade personificada por Jesus. É esse o problema delas. 5. A 5 foi aqui, fugiu. Eu queria saber para onde. Eu nem estou com uma pergunta, filha. A 6. O
o Evangelho está ao alcance de todos, claro, né? Eu acho que sem ter o Evangelho na nossa casa, principalmente, a gente vai sempre se decepcionar com a vida, né? Todos os momentos, né? A gente tem que estar sempre na ativa. Eu creio. Muito bem, muito obrigada. Realmente o Evangelho está ao alcance de todos, de gregos e troianos, de quem é alfabetizado e de quem é alfabetizado, das mais altas inteligências como das menorzinhas, até porque pela reencarnação não tem ninguém que esteja vindo aqui pela primeira vez, ainda mais sendo espírita. Aí fica difícil pensar com de Deus. Nas horas no fecho não é a costa sim, ele veio para atingir todas as camadas, ser acessível e adquirido por todos, inclusive por analfabetos, pelo simples ouvir de suas prédicas. O sétimo, o conhecimento do Evangelho implica a vivência de seus ensinamentos. Eu acho o seguinte, que deve implicar, mas nem todo aquele que conhece o Evangelho pratica. Tem muitas pessoas, e muitos sábios também, muitos, até em outras, né, instituições, que sabem o Evangelho, mas nem sempre praticam. Porque praticar o Evangelho não é para todo mundo. Nós somos falhos, estamos aqui para aprender, então deve implicar, mas nem sempre as pessoas aplicam o conhecimento do Evangelho. Verdade. Obrigada. O seu conhecimento implica proporcional responsabilidade pelos atos cometidos. É o que ela disse com outras palavras. Assim sendo, aqueles que o conhecem e não o vivenciam serão mais severamente punidos. Eu não gosto da palavra punição, açoite, eu não sei o que é que eu faço para tirar elas do Evangelho, mas elas estão aqui, né? A última, a oitava. A oitava questão. Quem ficou com a oitava questão? Essa letinha. Deixa eu repetir. O ensino espírita, o conhecimento espírita propicia responsabilidade? Então, com certeza. Muito obrigada, Salete. Muito obrigada a todos que colaboraram comigo nessa tarde. E pode até ter causado assim uns batimentos cardíacos mais apressados, né? Quando receberam o papelzinho, sem saber o que era que ia fazer, mas agora estão tudo relaxados, que maravilha, participei. Isso é muito bom. Olha, todo conhecimento, toda experiência, eu não faço palestra não, viu, gente? Que é os novatos de hoje. Eu não faço palestra não, eu dou aula. Então, nós estamos aqui numa grande sala de aula, com encarnados e desencarnados, essas cadeiras estão todas preenchidas, e eu estou com os meus aluninhos, apesar de não ter capacidade para dirigir uma palestra para eles. Mas Jesus mandou e eu estou aqui. Então, qualquer experiência da nossa vida nos traz ensinamentos. Qualquer livro que nós
leiamos, traz conhecimento. A gente assimila as ideias, acata e elas começam a fazer parte do nosso interior. Por fazer parte do nosso interior, elas também se tornam responsabilidade nossa. Vejamos agora, se você é espírita, se você é católico, se você é budista, se você é presbiteriano, você na sua igreja, na sua casa espírita, na sua instituição, na palavra de Buda, você recebe orientação. E você até acha que aquilo está bom, independente da instituição que seja. Quando você acata aquela ideia passa a fazer parte de você. E você passa a ser responsável por esta ideia, na medida em que você repassa para alguém. Então, a gente se compromete com tudo que conhece, com tudo que lê, com tudo que ouve. Então, essa é a nossa responsabilidade. Mas, essa vertente da interpretação deste tema, a gente já meio que delineou nas nossas cabecinhas e a gente já está mais ou menos enfronhado da verdade delas. A gente só não conseguiu foi o fazer ainda, mas que nós conhecemos. Eu gostaria de trazer hoje, assim, uma vertente um pouquinho fora dessa daí, que um texto tem 1000 interpretações, traz 1000 ideias, desde que seja positiva e acrescente a cada um de nós espíritos, vale a pena. Portanto, aqui está um trecho do Evangelho que Jesus falou e que dá muito bem para a gente firmar este conteúdo em nós. Né? Muito se pedirá aquele a quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àquele a quem se tiver confiado mais coisas. Agora, a gente, quando lê aí, se nós passarmos por cima da letra, dando uma interpretação que alguém já deu, ou que nós já estamos familiarizados com as palavras, nós vamos esquecer que a quem tiver muito dado, precisa saber se todos receberam. Que foi dado, foi, mas alguém pode não ter recebido. Diante da diversidade de inteligências, diante da diversidade da criatura de Deus. Eu costumo ouvir e acato plenamente que cada um de nós é um espírito de uma forma que foi jogado fora. E não é nem por orgulho que a gente pensa nisso, não. É porque o Pai é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Ele pode se dar o luxo de jogar a nossa forma fora e criar um outro numa outra forma. E foi assim que ele fez em todo o universo. Então, vejamos uma outra assertiva também. Somos nós, pois, também cegos? Não foi o que os fariseus perguntaram a Jesus? E Jesus lhe respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecados. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós. Ora, ainda tem outra passagem de Lucas, que está em Atos dos Apóstolos, a seguinte orientação de Paulo de Tarso.
Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Quer dizer, aquele tempo nós fomos criados simples e ignorantes. Ignorantes de quê? Era bruto assim, ficava batendo nas coisas? Não, eram ignorantes de conhecimento, ignorantes da verdade. Quer dizer, apesar de filhos da luz, nós não sabíamos nem o que era luz. Então, essa assertiva de Jesus, de Paulo de Tarso, Deus não leva em conta os tempos da ignorância, nos remete a uma outra vertente, de a quem muito foi dado, muito será pedido, e terá açoitado, e terá, né, castigado, né? Para mim, tem essa contemplação, essa vertente nova. Então, Deus não leva em conta os tempos da ignorância, exatamente aquele tempo em que nós, criados, simples e ignorantes, começamos a caminhar, porque somos construtores dos nossos destinos. Então, começamos a caminhar, mas não sabíamos bem para onde e o que era que havia guardado para nós. Então, isso é importantíssimo que nós aprendamos para registrar as próximas informações. Vejamos, as leis espirituais que dirigem a vida são sábias e justas e adaptam-se particularmente a cada criatura, levando em conta suas individualidades. Olha, eu não estou trazendo isso para que todo mundo relaxe e diga, não, agora eu vou por onde eu quero. Não, eu estou trazendo isso numa nova ótica, numa nova visão, numa nova compreensão. Porque o castigo, os açoites, aquilo está bem batido. E como Deus criou cada ser, um indivíduo, independente e único, então como é que ele vai cobrar pelo pé de todo mundo? Eu estou falando aqui, cada um de vocês estão compreendendo, assimilando, e posteriormente transformarão num aprendizado único seu, diferente. E alguém poderá, no futuro, dizer, olha, eu ouvi uma espírita uma vez dizendo assim, assim. Quer dizer, e o outro já ouviu de outro jeito, e o outro já de outro jeito. Cada um tem a sua forma de aprender os conteúdos. Em outras oportunidades, não. Sábias e justas. Como é que é sábio e justo se está cobrando pelo pé e querendo açoitar? Nós precisamos viajar em busca da luz? Precisamos. Necessitamos. E tem urgência tudo isso. Mas precisamos saber que o Pai nos aguarda. Seja lá o tempo em que a gente compreender e chegar lá no ponto, na iluminação, na perfeição relativa, aonde a gente chegar, o Pai está esperando. Ele não está castigando, não. Então, vamos ter um pouco mais de calma, falar mais reconhecendo a divina providência que está sobre nós. Cada um de nós tem um séquito de espíritos pequeninos, como nós, mas que estão nos ajudando por enxergar um pouco, porque perto da gente não tem nenhum ícone da humanidade. Perto da gente tem uns espíritos do jeito da gente um pouco mais elevado. Então, isso é preciso que a gente entenda, para quando disser assim, as leis espirituais que dirigem a vida são sábias e justas, a gente saber que, inclusive, para a gente ouvir o Evangelho e sair praticando coisa assim, coisa não, coisa assim, coisa não, coisa não, coisa não, coisa assim, e Deus está lá. Quem vai sofrer, não sei nem se sofrer, quem vai resgatar as consequências, somos nós, porque somos filhos do Deus Altíssimo, somos filhos da luz e precisamos caminhar no bem, somos também obra do amor. Então, a gente precisa levar em conta isso e caminhar vendo essa estrada.
E não que tem tanta gente assim, ai meu Deus, e eu já fiz, meu Jesus, quanta coisa. Já ouvi a gente dizer, estudando o ESD, eu vou deixar o ESD. Nossa, por que você vai deixar o ESD? Porque eu li a lição de hoje. Menina, olha, eu estou tão longe de fazer o que a lição recomenda e orienta que faz. E quanto mais eu estudo, mais eu me enfio dentro das responsabilidades de executar. Não, senhora. Não precisa esse desespero, essa visão de cobrança, não. Vá devagar e sempre. O que nós precisamos é abandonar as construções danosas que nós fizemos e viemos fazendo. A gente precisa abandonar porque elas não deram bom resultado. Na soma, não deu resultado. Então, é isso que a gente vê aqui. Levando cada criatura levando em conta suas individualidades. É bom slide, porque é assim, quando eu esquecer de comentar uma coisa importante, aí o slide está aí, que alguém já fez o comentário interior. Quem já ouviu falar em Piaget? Muita gente, né? Foi um eminente psicólogo, pedagogo suíço, que a sua teoria sobre a educação nas crianças até hoje, nada se fez de mais importante, apenas criaram umas veredazinhas. E ele diz que o desenvolvimento das crianças propicia o aprendizado. Que desenvolvimento? O viver, o caminhar. Então, aqui está. Dizia que elas são diferentes entre si, que cada uma tem seu jeito de crescer, de se realizar como indivíduo e que todos poderíamos ajudá-las nesse crescimento. Porém, nunca impondo formas generalizadas e semelhantes. E aqui está no slide, Piaget ensinava que cada criança pensa, interpreta o mundo com seu peculiar pensamento e com suas possibilidades orgânicas e mentais, quase sempre heterogêneas. Na minha visão, nós já comentamos isso aqui. Ora, Piaget, um homenzinho de carne e osso, como nós, em 1900 e carne assada, cadê? Ele dizia que as crianças, o desenvolvimento, elas aprendiam com o desenvolvimento. E que tinha que ser olhada a individualidade delas, porque se olhar no grosso assim, alguém vai ficar sem aprender. Porque cada um é um indivíduo com possibilidades orgânicas, isto é, do corpo, do juízo, da inteligência, orgânicas e mentais, quase sempre heterogêneas, nem quase sempre, todas heterogêneas, não é? É Piaget. Agora, imagine Deus. Esse pensamento é belíssimo, profundíssimo, porque ao tempo que foi editado isso aqui, faz muito, já faz séculos. Esses estudantes que estão aqui, alguém poderia me dizer mais ou menos qual foi o ano que Piaget começou a elaborar suas teorias? Não? Procurem, pesquisem, tá certo? Agora, imagina se Deus e se Jesus vão querer que nós, crianças espirituais, que estamos pensando e interpretando segundo o nosso mundo, o nosso organismo, a nossa idade astral, como é que nós vamos querer
que a quem muito foi dado, leu o evangelho, leu. Praticou tudo, pratiquei não. Então, castigo, açoite. Não, Jesus falou em açoite, se ele falou em açoite, porque quando aparecem essas assertivas meio esdrúxulas, esses vocábulos meio pontiagudos, eu não atribuo a Jesus, não. Eu atribuo a quem fez a tradução das palavras de Jesus, que há 2000 anos e tanto atrás não tinha vocábulo suficiente para traduzir bonitinho a linguagem que Jesus falava. Então, vejam o que acontece com as possibilidades orgânicas e mentais. Já me perdi. Então, vamos ver mais. Encontramos no mundo atual, moderno, métodos pedagógicos que seguem esse raciocínio das diferenças individuais, orgânicas, mentais, das capacidades, do alcance que cada um tem com suas limitações, levando em conta que cada indivíduo, para assimilar sua realidade de vida, é portador de processo psicológico de aprendizagem própria. Volto a dizer, eu não estou mandando, dizendo, que até porque não é minha, isso aqui não é meu não, eu estou interpretando. Então, não estou mandando dizer que todo mundo cruza os braços e agora vamos só ler as instruções de conhecimento e não vamos mais fazer nada. Porque a Maria José estava dizendo lá que não tem nada, que Jesus compreende a gente, que a gente, cada um é uma individualidade e tem um alcance, uma forma de entendimento diferente, então eu vou devagarinho. Não. Isso é para que a gente se encha mais de confiança, de fé na providência divina. E deixe de pensar que há castigos, que há penalidades para nós seres humanos se a gente não fizer tais e tais coisas. Tem gente que nem entendeu ainda o que foi que Jesus disse, como é que ele vai cobrar disso, né? E está com o evangelho na mão. Os nossos irmãos espíritas e de outras instituições também. Então, hoje o mundo está cheio, métodos pedagógicos, construtivista. Menina, eu só vi até o construtivista. Mas de lá do construtivista para cá, ainda surgiram mais outros. Imagine quantos tem. E todos eles é com base nas diferenças individuais. Cada um recebe de forma dessemelhante aquilo que eu disse no começo. Cada um que está nos ouvindo, lendo, cada um está tirando as suas conclusões e assimilando os ensinamentos de acordo com as suas capacidades. Dessemelhante os estímulos. Decodifica-os, quer dizer, interpreta e em seguida os reelabora. Quer dizer, você ouve, você decodifica, entende a mensagem, compreende, interpreta. Aí, em seguida, você reelabora, quer dizer, aquela informação você coloca do seu jeito, na sua linguagem, do jeito, da forma que você pensa. E aí, formando assim sua própria individualidade. Daí as diferenças. Porque cada um fazendo isso, vai sair diferente. Por outro lado, encontramos também na reencarnação, e a doutrina espírita vem com essa reencarnação abençoada aqui, dá para a gente compreender muitas coisas que não seria capaz de entender se fosse de outro modo. Na reencarnação, a guarida desses métodos de ensino, pois ela se baseia na multiplicidade de experiências ocorridas nos diversos avatares por onde a alma percorre seus caminhos
seus caminhos vivenciais com o ser individual. E tem, para mim, eu estou vendo aí um monte de gente, avatares. Que é isso? Avatares. Eu fui ao dicionário, eu também não sabia e dava outra significação. Avatares. É cada uma das encarnações que aconteça para determinadas divindades. Aquele Vishnu, né? Então, mas também significa transfiguração. Também significa metamorfose. Então, quando você coloca metamorfose ou transfigurações no lugar de avatares, eu quis colocar, até porque a vovozinha também é cultura, né? Então, eu quis colocar, porque a gente encontra isso em muitos livros e nem todas as pessoas entendem. Inclusive, eu não entendia. Quando eu ouvi a palavra, eu digo, eu já vi tanto isso, nunca procurei nem o significado, vou procurar agora. Quando eu cheguei, eu, nossa, e é isso? E eu pensava que era outra coisa. Então, com essas reencarnações, imagine alguém que viveu ao tempo de Piaget, que absorveu aquelas teorias. Quantas outras teorias nas outras encarnações sucessivas ele não pôde, não teve a experiência, o cabedal para colocar. São muitas teorias. Então, assim também é a providência divina. A Terra é uma escola. Nós somos alunos do universo. Então, aqui nessa escola, tem método de ensino para todos os gostos e para todas as mentes. Agora, imagina a gente ficar, a quem muito foi dado, muito será pedido. Eu tenho que ler o Evangelho, interpretar e começar a fazer. Não é assim. Até porque, se você começar assim, isso não tem raiz. Essa interpretação e essa vivência não tem raiz. E no primeiro obstáculo, sem raiz, a árvore cai. Você precisa deixar que ela enraize dentro de você, no seu ser, no seu espírito, e comece a fazer parte do seu apanhado geral da vida, do seu aprendizado nesse curso que a gente está fazendo. Porque cada encarnação é um curso, né? Cada reencarnação é um curso. Terminou o curso, não fez tudo certo, não, é reprovado. Vai fazer de novo. Vamos mais uma. A diversidade do nosso tempo de criação. A diversidade do nosso tempo de criação. Tem aí as nossas criações, mas tem também o momento em que nós fomos criados. Cada um a seu turno, a seu tempo, vindo do reino animal. Nossas heranças reencarnatórias, imagine, essas são heranças de verdade. Essas heranças reencarnatórias que nós hoje fazemos um apanhado, uma expiação delas muito forte, nossas experiências emocionais, imagine, e mentais, imagine o que foi que nós já atravessamos nesse universo de reencarnações. Imagine o que foi que passou pela nossa cabeça. Qual foi o jeito, olha, aqui, ambientes sociais onde ocorreram essas mesmas experiências. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Ainda bem que está aí, dá para vocês acompanharem. A beleza ou não das vidas pregressas que nós tivemos. E dá para a gente até perceber, imaginar, chegar a alguma percepção mais forte de como foi a última ou a penúltima, porque nós estamos vivendo
um modo, agora, um jeito, né? Estruturas sexuais, isso masculina, mais forte, mais densa, mais resoluta, ou feminina, sutil, sensível, observadora, né? Perspicaz. Não botei ninguém para baixo, não. Né? Todo mundo, homens e mulheres, todo mundo lá em cima, né? Motivações várias desenvolvidas na atualidade particularizam os seres humanos com vocações, tendências, interesses, grau de raciocínio, discernimento sui generis. Cada um tem essa riqueza. Pode dormir que eu vou cantar daqui a pouco. Vocês vão perder. Estão dormindo? Então, imagine, cada um é uma beleza só. E poderia ser muito mais, se nós tivéssemos o conhecimento lá de trás, o conhecimento que nós estamos tendo hoje. Se nós tivéssemos tido lá atrás, a gente podia ser muito mais, porque isso é um apanhado. São poupanças morais e espirituais da maior envergadura que nós colhemos. E eu não estou falando assim, não é só pelas coisas positivas que nós vivenciamos, das experiências positivas, alegres e felizes que nós vivenciamos. Estou falando também e principalmente das dores, dos sofrimentos, dos obstáculos, das perdas, que essas nos ensinaram muito mais do que as positivas, porque até hoje é assim. A gente está alegre, Deus não existe. Está na festa, Deus não existe. Né? Quem está na festa, Jesus, aí a Carola, vai para casa. Né? Então, mas quando a dor chega, aí a gente chama por Jesus. E Jesus manda gente para tomar conta do nosso pensamento e alinhá-lo, para nos ajudar. Então, esse parágrafo aqui explica tudo que nós vimos dizendo desde o começo. É uma outra interpretação do mesmo tema. Que lindo. Mas tem um barquinho ali. Sou eu. Relativos e não generalizados. Devem ser os modos de ver as coisas e as pessoas. Será que nós levamos em conta isso para olhar o nosso semelhante? Que Deus é único, que Deus fez indivíduos todos diferentes e que cada um, quando alguém é bem agressivo, a gente diz, não, é ele, o indivíduo, é o ser que está ali, que está e não é nesse modo. Mas vai mudar, mas vai se transfigurar, porque aí na frente ele vai operacionalizar as ideias e os conhecimentos que ele está tendo hoje. O amor de Deus. Eu tinha umas folhinhas aqui que eu já perdi, já não sei. Nossa. O amor de Deus programou-nos simples inicialmente, para permitir que nos desenvolvêssemos de forma gradativa até atingir maiores plenitudes e totalidade. Imagine se desde o início a gente soubesse que, daquilo que Jesus disse, vós sois deuses e podeis fazer tudo o que eu faço e até mais. A gente tinha vendido o mundo. Então, é esse ser que programado simples inicialmente, que foi se desenvolvendo e levando em conta essa peculiaridade da individualidade, aí é que a gente compreende ainda mais a leveza da coisa.
Temos, pois, que seguir essa programação da natureza. Não dá para fugir dela. Nós vamos, a natureza não dá pulos. Ou seja, caminhar dentro desse projeto, estabelecido pelas leis universais, para atingir a nossa integração como seres espirituais. Esse processo nos mostra que podemos estar um pouco atrás, né? Ou adiante das criaturas, embora cada uma delas tenha suas características próprias e certas de acordo com sua idade astral. Aí estamos todos na terceira ordem. Mas a terceira ordem de espíritos tem uma lista desse tamanho de categorias, né? Então, nós somos espíritos da terceira ordem. E olha um monte de coisa. Então, a gente está lá pelo meio. Um está assim, outro está diferente, o outro é daquele outro tipo. Um é batedor, o outro não é. Um é mistificador, o outro não é. Então, tem uma série, lá na questão 100 do Livro dos Espíritos, tem essa explicação. Olha, um Deus que criou uma beleza dessa e que se move por si sozinho, vai criar seres estagnados, idênticos, iguais. Vê se tem alguma flor aí parecida com a outra, igual a outra. Parecida pode até ter, agora igual não tem não. Nesse decurso evolutivo, todos nós passamos por fases de egoísmo e de orgulho. Egoísmo vem primeiro porque ele é o pai. Ele é o pai de tudo. A gente luta para amenizar as arestas que temos do ciúme, da inveja, da maledicência, da intolerância, da impaciência, e termina fazendo bem pouquinho. Por quê? Porque o pai dele é egoísmo e aí ele não foi demovido ainda. Então, enquanto ele não for demovido, o resto está tudo ali. A vida moderna nos deu raciocínio e reflexão, maturação intelectual e um desenrolar de novas descobertas, ensinando-nos formulações racionais, surpreendentes, para que melhor pudéssemos compreender os métodos de evolução e progresso em nós mesmos no universo. Olhe, essa vida moderna nos deu raciocínio e reflexão. Tem muita gente que ainda nem sabe o que é reflexão, o que é refletir uma ideia, já ajustá-la dentro de si. Maturação intelectual. As crianças hoje com 5 anos estão tudo mexendo nos celulares, na internet. E a pobrezinha de mim, com 66, não sabe mexer nesse negócio aqui, né? Elas chegam com maturação intelectual. Então, é preciso que a gente veja isso. E o que é que tem a ver? A quem muito foi dado, muito será pedido, com maturação intelectual, raciocínio e reflexão. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Né? Formulações racionais, surpreendentes. O que chamamos de sofrimento, aprendam, por favor, para não ficar mais se lamentando. O que chamamos de sofrimento é simplesmente resultado da nossa falta de habilidade. Olha que definição. Falta de habilidade de desenvolver as coisas corretamente, pois na vida não existe prêmios nem castigos, somente consequências dos nossos atos. Então, se você... mas quanto mais a gente diz que está sofrendo, estou sofrendo, podia pensar assim, eita, ele já está sabendo o que foi que eu fiz no passado. Pode ter certeza. Pintei e bordei, porque hoje o sofrimento é meu. Vamos calar. Primeiro, para não fortalecer a onda de sofrimento em nós. Segundo, para que possamos, com o silêncio da fala,
a mente falar e interpretar o sofrimento, tirando dele as lições que que a vida traz. Sofrimento por quê? Porque infringiu as leis divinas no passado. Agora tem que se reajustar. Você foi por ali, agora tem que se reajustar. Para voltar, para ir é fácil, mas para voltar é difícil, dói. Primeiro isso. E depois, porque quando você cala, o sofrimento fala. Pode ter certeza que ele fala, ele conversa com a gente. Ele é nosso filho. Então, se você calar, deixar de lamúria, de vítima e tal, você vai ter o tempo de ouvir o sofrimento e saber o que é que ele está trazendo para você. Está cobrando o quê? Paciência, resignação, perdão, caridade, auxílio, né? Esclarecimento, ajuda e outras tantas virtudes que tem por aí, e que o sofrimento vem exatamente mostrar isso. Você errou nisso, portanto, se ajuste agora. Você vê, não vai acontecer nada, porque ninguém pode tirar a tua dor, ninguém, a não ser tu mesmo. Vai encher o saco de muitas pessoas. Se criar animosidade entre outras que não lhe ouvir, você vai ficar a vaidade já aflora. Fui falar, nem ouviu. Eu querendo falar da minha dor, do meu sofrimento. Não quer nem me ouvir. Foi embora. Nunca mais eu falo com ele. Quer dizer, o que foi que você colheu aí? Mais um débito? Então, vamos. Vale, porém, considerar que à medida que nossa consciência se expande e maior lucidez se faz em nossa mente, maiores serão nossos compromissos perante a existência. Avaliemos atentamente os tesouros da alma que já integramos, que nos obrigarão a prestar maiores ou menores contas perante a vida maior, que é para lá que nós nos dirigimos. A quem muito foi dado, muito será pedido. Portanto, estamos encerrando na hora. Estou ficando uma mocinha. Encerrei na hora. E estou feliz, porque é muito bom conversar com vocês. É muito bom. Eu quero na próxima reencarnação, eu quero uma sala de aula dessa. Eu tomar conta. Que eu quero ser professora de novo. Eu gostei. Que Jesus fique com todos vocês. Que eu tenha levado um recado estimulante, cheio de esperança para todo mundo. Que comecem a refletir sobre sua caminhada. Não nas carreiras. Numa moto cilindrada de não sei quantos. Mas numa bicicletinha que vai devagar e você não cai, dificilmente você será atropelado. Ou cairá e morrerá. Que Jesus fique com todos. Não pode. O quê? O que é que não pode? Os antigos sabem. Fiquem com Deus. Graças a Deus.